Saudações, alunos da N3A e N3B. Nós vamos começar agora nossa aula sobre nutrição e câncer, né? Mas voltado especificamente às questões alimentares, né, de suporte nutricional, que envolve esse grupo de patologias aí que nós já estudamos na aula anterior, ok? Então, dando sequência a esse conteúdo, nós começamos com uma seguinte questão, né? Antes de falar de alimentos que são carcinogênicos ou que têm potencial cancerígeno, antes de falar de estratégias nutricionais para combater os efeitos residuais, né, da quimioterapia, da radioterapia ou do próprio câncer em si, a gente tem que falar um aspecto muito importante que ronda o paciente que é portador de câncer, né? Seja qual tipo de câncer for, mas especialmente os cânceres mais agressivos, que é a desnutrição, né? Então, fatalmente, em função de características da própria doença, esse paciente que está com câncer, ele tem uma tendência, né? E uma tendência muito forte a encontrar-se no estado de desnutrição, a evoluir para um estado de desnutrição, mesmo antes de algum processo cirúrgico, mesmo antes do tratamento com base na quimioterapia ou na radioterapia, né? Então, a condição, né, substâncias produzidas pelo próprio tumor e outras condições impostas por essa doença a esse paciente, leva ele a um estado de desnutrição muito comum, né, nessa patologia. Então, se a gente vai falar de nutrição, a gente tem que começar falando de câncer e reforçando que a incidência de desnutrição é muito mais elevada em pacientes com câncer do que em pacientes comuns com outros tipos de doença. E além de ser muito mais elevada, essa incidência afeta, claro que diretamente o peso do indivíduo, além das questões de reservas de micronutrientes, né? Muito possivelmente, dependendo da idade desse paciente, pode afetar a estatura, né, a longo prazo. Se a gente pensar em câncer infantil, no adolescente com câncer, mas o principal sintoma que a gente vai observar da desnutrição nesse paciente com câncer é a perda de peso, né? E essa perda de peso, esse estado de desnutrição, de carência de vitaminas e minerais, de carência de energia, né, de aporte energético e de aporte proteico também para esse paciente, pode interferir, pode influenciar, na verdade, influencia, né, diretamente no prognóstico do paciente. E aí, o que a gente considera como prognóstico, né, que nós vimos ano passado em dietoterapia 1? Prognóstico, né, em linhas gerais, de maneira bem grosseira, é a evolução da patologia, né, desse indivíduo naquele contexto de doença, né? Como ele vai evoluir? Se ele vai evoluir para um manejo crônico dessa doença e um controle, se ele vai evoluir para uma cura dessa doença, ou se ele vai evoluir de maneira indesejada, né, chegando até o óbito, né, com a deterioração progressiva dos órgãos, das funções orgânicas, chegando a óbito. Então, a desnutrição vai influenciar negativamente o prognóstico do paciente com câncer, né? A tendência é que pacientes em estado de nutrição que sejam que estão cometidos por câncer, que eles tenham um prognóstico ruim, né? Que vai evoluir desde o agravamento da doença, né? E o estendimento aí desse período de tratamento até ao óbito, por assim dizer. O que não quer dizer que pacientes com câncer que estão bem nutridos, que não entraram em desnutrição, não evoluam para óbito. Uma coisa não tem relação com a outra. Mas, fatalmente, a desnutrição vai pesar, né? Vai ser um ponto negativo para um prognóstico bom em pacientes doentes com câncer. E como eu já falei, o suporte nutricional, seja o suporte nutricional interal ou a dieta via oral, né, como a gente já estudou, não são garantias de sucesso no tratamento do câncer,
né? Então, o fato de a gente estar se alimentando, conseguir se alimentar bem, ou receber um suporte de nutrição enteral, né? Que é aquela pela sonda, ou parenteral, que é aquela pelo catéter, né? Num vaso de grande calibre, não garante que esse paciente venha se recuperar, né? Tem vários fatores que vão influenciar isso. E aí, o que que é importante no caso desse paciente que tem câncer? É a gente conhecer a causa real dessa desnutrição para definir a abordagem nutricional, né? Vou dar um exemplo, a gente vai discutir daqui a pouco. Se a causa real da desnutrição é porque o paciente tem um câncer de esôfago e o câncer está obstruindo o esôfago dele, ele não consegue se alimentar, facilmente a gente resolve isso com o quê? Com a administração de nutrição enteral por gastrostomia, por exemplo. E aí ele não vai deixar de receber os nutrientes, vai fortalecer o seu sistema imune, vai fortalecer o seu organismo, e aí este organismo tem maiores condições não só de tentar combater essa doença, como de suportar os efeitos deletérios do tratamento, né? Como a quimioterapia, a radioterapia e o próprio processo cirúrgico. Agora, se a desnutrição desse indivíduo, né, uma desnutrição primária, né, que é causada por fatores ligados à condição de existência do câncer, né, ou seja, ela é causada por fatores ligados ao próprio câncer, aí nós temos que pensar de uma outra maneira, né? Será que só o suporte nutricional é suficiente? Será que também não é suficiente ou necessário, na verdade, um tratamento medicamentoso para controlar esse estado de caquexia, um procedimento cirúrgico prévio, né, ao tratamento nutricional para retirada do tumor, né? Porque na maioria das vezes o principal foco do tratamento é o que? É a retirada do tumor cancerígeno daquele local para que a gente comece a tratar o organismo para se recuperar. Claro que tem algumas situações em que alguns tumores, né, alguns tipos de câncer são inoperáveis. E aí, nessa condição, talvez o suporte nutricional ele haja simplesmente de maneira coadjuvante, né, para manter um estado de vida naquele paciente e ele ir evoluindo de acordo com o que o organismo dele dá conta, né? Enfim, até ele chegar numa fase em que esse organismo possivelmente não vai suportar e vai evoluir para óbito. Mas a gente não pode negar a alimentação segura, de qualidade e a manutenção desse suporte energético a um paciente só porque ele está com um prognóstico muito ruim, né? Aqui a gente tem um mecanismo fisiopatológico resumido da caquexia. A caquexia é essa desnutrição mais severa que acontece em situações como doença cardiovascular, quando a pessoa tem algum problema cardíaco, que aí ela entra em um estado de nutrição muito severo. A caquexia pode ocorrer também nos casos de DPOC, né, em que a gente vai estudar DPOC, acredito que no terceiro trimestre, se não me engano, e aí a gente vai ver que esses casos de caquexia levam, né, a um aumento desse gasto energético, desse estado catabólico no organismo do indivíduo, principalmente mediado por processos inflamatórios, né, dentro do corpo, leva a uma perda de peso em estado de nutrição muito severo, que a gente vai chamar de caquexia. E no caso aqui do câncer, é a mesma coisa. Né? Então, a gente tem três fatores principais, resumidamente, vou falar para vocês, que vão levar a essa desnutrição severa. Né? A gente tem compostos do próprio tumor, né, como um fator de indução à proteólise, né, fator mobilizador de lipídios, né, fator indutor de anemia, que esses fatores, né, são substâncias químicas produzidas pelo próprio tumor, que vão levar a alterações metabólicas. A gente tem alterações endócrinas que podem ocorrer em alguns tipos de câncer, que vão levar a alterações metabólicas também. E a gente tem uma resposta inflamatória sistêmica, principalmente causada pelas citocinas, né, produzidas aí pelo sistema imune, que vão levar também a alterações metabólicas no organismo. E aí essas alterações metabólicas vão propiciar o quê? Lipólise, que é a quebra, né, de gorduras corporais, perda de proteína ou perda de massa magra, né, e a anorexia,
que é esse estado de inapetência, de falta de apetite bem agravado, onde o indivíduo come pouquíssimo ou quase nada, né, ou para de se alimentar. E aí, com esse indivíduo quebrando, né, essas gorduras, oxidando essas gorduras, com esse indivíduo perdendo massa magra e deixando de comer, ele vai entrar no estado de nutrição muito grave, muito severo, que a gente chama de caquexia, como eu já falei desde o início. Tá? Agora, entrando um pouco mais na caquexia, a gente vai avaliar aqui os tipos de caquexia e a conduta nutricional, porque, como eu falei, dependendo da causa da desnutrição, da caquexia, a gente vai ter uma conduta nutricional diferente, né? Quando a gente tem caquexia primária, é esse processo aqui, que está diretamente relacionado principalmente com essas substâncias produzidas pelo próprio tumor, que vão levar o indivíduo a um estado de nutrição muito severo. E aí é difícil ou dificilmente haver reversão desse quadro com suporte nutricional, ou somente com suporte nutricional, né? Então, quanto mais suporte nutricional a gente der, não vai interferir na produção desses fatores tumorais que o tumor produz. Né? Então, aí, nesses casos, qual que é a estratégia? Em algumas situações, utilizar de medicamentos para reduzir esse estado de formação de produtos tumorais, esse processo inflamatório orgânico e essas alterações metabólicas. Em algumas situações, até a cirurgia para retirada do tumor, e aí sim, pós-cirurgia, a gente entra com suporte nutricional, que geralmente é nutrição parenteral ou enteral. Né? Quando chega nessa condição, dificilmente a nutrição oral vai conseguir atuar de maneira tão efetiva. E a caquexia secundária é quando a gente tem alterações do trato gastrointestinal causadas pelos tumores. Né? E na maioria das vezes são o quê? Alterações obstrutivas, né? Então, a gente tem um tumor ou no esôfago, ou no estômago, ou no intestino delgado, ou mesmo no intestino grosso nem tanto, mas principalmente no intestino delgado, né? E no estômago, que são locais que têm ligação direta com o processo de digestão e de absorção dos nutrientes, né? E no esôfago também pensando numa questão mecânica, né? Então, nessas regiões, os tumores eles podem atrapalhar de forma mecânica a ingestão alimentar ou podem alterar de forma fisiológica a ação do órgão, né, no processamento do alimento e nas etapas de absorção. Então, é óbvio que o indivíduo que tem câncer de estômago ele vai ter maior dificuldade de macerar esses alimentos, de ingerir alguns alimentos e de encaminhar esse bolo alimentar para o intestino para ele ser totalmente digerido ou concluir a digestão química desse bolo alimentar e dar início ao processo de absorção. Né? Aí, nessas situações, o suporte nutricional ele pode ser efetivo. Porque, de posse dessa informação, se eu tenho um tumor no estômago, eu vou abrir mão de quê? De utilizar esse estômago e vou fazer uma jejunostomia, para que a solução de nutrientes caia direto no intestino. Se eu tenho uma obstrução no esôfago, eu vou abrir mão dessa passagem esofagiana e posso induzir o indivíduo ou a uma sonda nasoentérica, né, porque a sonda vai conseguir passar nessa região onde o tumor está obstruindo, né, se conseguir passar, ou uma gastrostomia, né, se há algum orifício no estômago, passa a sonda lá dentro do estômago, né, deixa ali o suporte de gastrostomia e esse indivíduo vai recebendo a solução nutritiva. Aqui nós temos, então, né, como eu falei, os dois tipos de caquexia, né, e tanto a caquexia primária, que é causada pelo próprio tumor, como a secundária, que é causada pelo tumor, mas não levando em consideração fatores químicos, né, geralmente fatores de obstrução, de disfunção do órgão onde o tumor está, pode levar a um estado de desnutrição mais severo. E uma caquexia pode levar a outra, né? Então, quando a gente tem um tumor aqui muito grande crescendo,
na região do esôfago, por exemplo, ele vai produzir mais fatores tumorais, né, e vai levar o indivíduo à desnutrição. E quando a gente tem um tumor produzindo uma grande quantidade de fatores tumorais, né, é sinal de que ele está também em franca expansão de crescimento, dependendo do tipo de tumor, e aí ele pode atrapalhar o processamento, né, o processo de digestão e absorção dos nutrientes no trato gastrointestinal. Aí agora a gente vai ver o suporte nutricional no câncer, né? A gente vai oferecer, pode oferecer suporte nutricional no câncer quando o paciente está desnutrido, né? E aí é importante recuperar o peso e o aporte, né, proteico, energético, de micronutrientes do corpo desse indivíduo antes do tratamento neoplásico. Aí tá faltando um ó, tá? E aí a gente observa que esse suporte nutricional vai colaborar com o prognóstico do paciente, né, principalmente se for antes do suporte do tratamento cirúrgico, entre outros, tá? E a gente pode dar também suporte nutricional nos casos de cirurgia, tanto pré, mas principalmente pós-cirúrgico, né? Que esse indivíduo ele entra no estado de catabolismo mais severo ainda, além do câncer, porque ele passou por um processo muito invasivo, e aí é necessário oferecer a ele um suporte nutricional para ele conseguir, né, recuperar esse período cirúrgico e conseguir dar andamento ao tratamento do câncer. Continuando aqui, nós vamos entrar agora em alguns pontos que a gente falou no início da aula, né? Sobre os efeitos os efeitos colaterais do câncer e o suporte nutricional. Então, aí são estratégias que a gente vai aplicar, e não existem só essas, existem inúmeras outras, mas essas são as mais importantes, que a gente vai aplicar aos pacientes, principalmente aqueles pacientes que estão passando por um processo de quimioterapia. Tá? Então, pacientes que estejam com perda dentária, é muito comum, né? Somente depois do processo de químio ou de rádio. Então, a gente vai oferecer a eles alimentos a temperatura ambiente e alimentos fluidos, para ele não ter que mastigar, porque ele perdeu ou parte dos dentes ou todos os dentes, né? Pacientes com sangramentos orais, é muito comum, né, a boca sangrar, ferir, ter vários tipos de sangramento, na gengiva, principalmente. Então, a gente oferece alimentos gelados, que vão servir como anestésicos, né, dessa gengiva e dessa cavidade bucal que está ferida, né, que está sensível, alimentos com menos sal e condimentos, que quanto mais condimentado, quanto mais pimenta, quanto mais sal a gente coloca, maior a chance de irritar a mucosa. E evitar ácidos, né? E utilizar alimentos, aí ficou faltando, né? Que sejam mais suaves, né? Que não vão comprometer a saúde da cavidade bucal, por exemplo. No caso de perda de peso, né? Quando o paciente está perdendo muito peso, fracionar as refeições, porque aí a gente coloca mais refeições para esse paciente, 6, 7, até 8 refeições, mas com um volume bem pequenininho. E aí ele consegue comer tudo, né? E não vai ter aquele ânsia de vômito ou rejeição pelo alimento. Tá? Além de fracionar as refeições, utilizar suplementos alimentares, né? E oferecer alimentos preferidos, sem muita repetição. Então, os pacientes gostam muito de comer abacate com leite em pó. A gente vai colocar pelo menos umas 2 vezes por semana abacate com leite em pó, 3 vezes por semana. Evitar a repetição diária, porque senão a dieta dele fica monótona. E depois de pouquíssimo tempo, ele acaba, por incrível que pareça, não aceitando aquele alimento mais como um alimento preferido. Ele acaba enjoando daquele alimento. Tá? Então, sempre oferecer alimentos preferidos. Outra estratégia também que não está listada aqui, mas é muito interessante, de sempre oferecer alimentos com um conteúdo energético maior primeiro. Então, num prato, se eu tiver arroz, estrogonofe, salada de alface e tomate, o primeiro alimento que você vai induzir ou estimular o paciente a comer o estrogonofe, porque ele tem um conteúdo energético maior. Então, se ele se saciar rapidamente, ele já comeu uma quantidade boa de energia daquele creme de leite. Né? E o último alimento que a gente vai oferecer é a salada, que tem uma densidade calórica baixíssima.
Nos casos de diarreia, a gente vai usar fibra solúvel, né, para ajudar a captar o excesso de água nessas fezes e deixar as fezes mais pastosas. Mas a gente não pode usar uma quantidade de fibra que vai deixar o trânsito intestinal muito lento, tá? Então tem que saber dosar isso. No caso de aversão à carne vermelha, muito comum em pacientes com químio, né? A gente vai tentar substituir por carnes de aves, peixes, ovos ou soja, tá? Até eu tenho citação no texto de oferecer leite, mas aí, para a gente não confundir, oferecer leite na hora do almoço, ficam somente esses aqui. E no caso de náuseas, que também são muito comuns, a gente vai oferecer para esse paciente gelo para ele chupar, né? Que isso ajuda a passar as náuseas. Limão também é uma alternativa, mas tem que tomar cuidado para não respingar na pele e aí, em contato com o sol, não manchar a pele. Bebidas carbonatadas, né? Água com gás, refrigerante, é, é, essas águas saborizadas, né? Água tônica, são bebidas carbonatadas que vão ajudar a passar a sensação de náusea. Né? E aí a gente vai oferecer também alimentos secos, como biscoitinhos mais sequinhos, né? Para a gente não consumir um alimento muito gorduroso. Vamos eliminar a gordura da dieta ao máximo para evitar essas náuseas no paciente. E em algumas situações, quando todo e qualquer alimento tem um aporte de gordura que está enjoando esse paciente, é comum a gente oferecer para ele uma sopinha de fubá, né? Que aí tem bastante carboidrato do milho, que é um cereal, a gente coloca pouquíssima gordura, coloca um frango desfiado, né? Talvez alguma verdura, né? Enfim. E aí dá uma sopinha de fubá para esse paciente, para ele ter um aporte energético, né? E conseguir fazer o enfrentamento da patologia. Agora a gente vai ver alguns fatores alimentares para alguns tipos de câncer. Tá? Os principais que a gente encontra na literatura são esses dois: consumo de carnes vermelhas e consumo de carnes processadas, os chamados embutidos e defumados, que na sua grande maioria são carnes vermelhas embutidas ou defumadas. Né? E aí a gente tem vários estudos na literatura que mostram a correlação do consumo frequente, contínuo dessas carnes e do surgimento de alguns tipos de tumor, especialmente tumores coloretais, na região do intestino grosso, tá? Então, aqui a gente tem as carnes vermelhas que a gente consome diariamente. Então, a galera que é vegetariana, vegana, tá livre desse tipo de fator de risco. Mas daqui a pouco a gente fala de outros. Aqui os famosos embutidos defumados, que a gente gosta tanto, principalmente de aperitivo, mas se esse consumo for crônico, como eu conheço muitas pessoas que não abrem mão de cozinhar calabresa no feijão, né, todos os dias, então é um consumo crônico. Se você tem predisposição a câncer na sua família, tem que tomar um cuidado para isso não evoluir para um quadro pior. Aqui mais embutidos defumados, mas eu chamei atenção aqui para o bacon, né? Que é um alimento que a gente consome em grande quantidade na nossa sociedade. Né? Então, vai fazer uma feijoada, tem bacon, feijão, tem bacon. Às vezes, um prato com frango, coloca-se bacon. Consumo de alimentos da rua, pede um pastel, tem frango com bacon. Pizzas que levam como adicional bacon. E ele é um alimento cancerígeno. É uma coisa que não dá para gente dourar a pílula, né? Tem que se falar a verdade. E aí, gente, esses alimentos embutidos e defumados são cancerígenos, principalmente pela formação, todas as carnes curadas, né? Pela formação de um composto químico aqui na carne, que é o que deixa essa carne rosada, que a gente chama de nitrosaminas. Né? E as nitrosaminas são envolvidas aí no surgimento até de outras doenças, mas está principalmente em relação ao câncer. E aí, para desespero de todo mundo, a gente tem também o consumo de churrasco, que aí é carne vermelha, e aí ao colocar esse churrasco para essa gordura cai no carvão, na brasa, e aí ela sobe aquela fumaça, né? Essa fumaça é rica em hidrocarbonetos, e aí essa fumaça vai se depositar aqui na superfície da carne, até o que vai dar o cheiro e o gosto do churrasco, mas esses hidrocarbonetos são cancerígenos. E aí, quanto mais churrasco a gente come, maior o risco de desenvolver um câncer. E aí, falando, né, naquela questão das dietas vegetarianas, os vegetais não estão fora da zona de risco para doenças carcinogênicas, não.
né? Então, a gente tem vários pesticidas, defensivos agrícolas ou agrotóxicos liberados pelo governo federal nos últimos 2 anos, e a maioria deles é o quê? Sistêmica, né, na planta, vai, invade todas as partes da planta e são cancerígenos, né? Então, nós estamos comendo veneno, literalmente, em nome do agronegócio e de um aumento, né, da captação de recursos financeiros, de um aumento monetário, né, para um grupo muito pequeno de pessoas, porque senão está refletindo na nossa sociedade. A gente ainda encontra pessoas muito pobres, escravizadas aí nessas lavouras, batendo pesticida para a gente comer veneno. E aí, uma das alternativas, né, é a gente consumir produtos agroecológicos, que tem um foco econômico, né, que vai gerar renda e estimular o desenvolvimento regional. Ele tem um foco ambiental de sustentabilidade, né, porque ele vai preservar a ecologia local, da independência de recursos, aumentar a biodiversidade. As lavouras não vão destruir o meio ambiente, né? Ele tem um foco cultural social, porque a gente vai resgatar né, os alimentos e técnicas nativas, né? Então, nos últimos anos está muito em voga o consumo de punks, né? Que é plantas alimentícias não convencionais, que são essas plantas que a gente vai encontrar principalmente no interior, como a taioba, o peixinho, né? A serralha, né, plantas que são às vezes chamadas de matinho, né, ou de praga do brejo, como a taioba, que cresce, né, e se reproduz muito, e que a gente não vai encontrar com muita facilidade em alguns mercados dos grandes centros ou mesmo das cidades do interior. Apesar de que a gente está acompanhando uma evolução tão grande no aspecto tecnológico, o acesso à informação é tão grande, que não me espantaria chegar no Verde Mar, em Belo Horizonte, por exemplo, encontrar uma seção onde a gente tenha vários tipos de punks, né? Porque a agroecologia veio para ficar e a gente tem que batalhar para que ela fique, para que a gente não coma mais veneno, né? E aí, além de resgatar esses alimentos e técnicas nativas de plantação, de cultivo, a gente resgata também os conhecimentos ancestrais, tanto no cultivo dos alimentos quanto no plantio deles. E, por fim, tem um enfoque político, né? Porque a agroecologia prevê o que? A criação de políticas públicas e serviços para fortalecer a agricultura familiar, né? E aí a gente tem as ATEs, as leis de regulamento, financiamento, né, para os produtores rurais, a reforma agrária, e tudo isso vai culminar no quê? Num plantio de um alimento seguro para o consumo de um alimento saudável. E por hoje é só, né? Vou encerrar aqui a transmissão, né, do slide. E aí gostaria de dizer para vocês, estou só aguardando a professora Fernanda decidir junto comigo, enfim, quanto tempo não, perdão, quando que a gente vai poder organizar um tempo para sentar e estruturar a segunda atividade que nós vamos fazer em conjunto. Eu já tenho até as minhas perguntas elencadas aqui, os meus tópicos, né, da atividade elencados, para vocês trabalharem, e aí estou só aguardando a Fernanda marcar esse horário, a gente vai fazer da mesma forma, né, produzir um material único, se não for para falar na aula, gravar um vídeo, colocá-la no Moodle para vocês, com a explicação e aguardar a entrega da atividade, ok? Então, me despeço de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem esclarecer via e-mail ou via WhatsApp, né, antes da aula de reforço, e caso essas dúvidas surjam somente próximo à aula de reforço, a gente se encontra na próxima sexta para esclarecê-las, ok? Obrigada e, enfim, bom, eu não sei se vocês estarão assistindo isso durante o dia, à tarde, à noite, mas bom resto de dia aí para vocês e bons estudos sobre nutrição e o câncer.